Hoje nós vamos falar, tirar aí do nosso coração o que a gente fez ontem, a frase antídoto. Gostaria muito que vocês pegassem, lessem de novo, escrevessem aqui no Zoom, ou então falasse em voz alta qual é o teu antídoto. E você que está aqui no Instagram, gostaria muito que vocês pudessem também escrever aqui nos comentários que frase antídoto você está precisando. Se você não participou da aula passada, crie agora. Qual é a tua maior dificuldade? Que frase você pode criar agora para combater, para ser antídoto da tua positiva, de uma forma positiva, da tua maior dificuldade. Escrevam aqui. Quem quiser falar, pode falar. E em seguida, da gente reforçar essa frase, a Dani foi lá buscar o papel dela. Eu vou querer que, por favor, a Flávia comece a nossa aula falando para vocês, explicando como foi a aula número 3 e como que essa aula do script caiu como um encaixe de quebra-cabeça. E é bem interessante o script da Flávia. Foi um dos melhores e maiores scripts que eu já ouvi na minha vida. E eu acho que vocês vão gostar de ouvir também. Porque isso tudo que ela vai refletir, vai falar para vocês, foi ela conversando com ela, tá bom, gente? Não foi a Gisele apontando e direcionando as reflexões dela. É uma pessoa que... Beleza, Lúcia, vai escrevendo todo mundo aí as frases de vocês, para poder compartilhar com todo mundo, tá? A Flávia é uma pessoa... E quando ela veio fazer o curso, ela também foi atendida por mim, de bioalinhamento, de mediação física-emocional individualmente. Ela me encontrou nas redes sociais, ela mora aqui, ela é do Rio de Janeiro, veio morar aqui em Teresópolis, ficou me acompanhando durante 3 anos somente pelas redes sociais, essa pessoa, ela tá rindo. E finalmente ela me viu numa live dessa chorando, feito um bezerro. E chorando, falando de coisas nada a ver. Aí ela disse que quando ela me viu daquele jeito, né, pelada, nua, ela falou: eu quero ir nessa pessoa, porque ela parece comigo, porque ela é fora da casinha igual a mim, eu vou lá. E aí ela foi para poder fazer uma sessão e nunca mais a gente parou de se falar. E agora ela já se formou no módulo 1, que é esse que vocês estão fazendo, e hoje eu pedi para que ela pudesse compartilhar com vocês, como eu também pedi para a Elaine, que está entrando agora. Eu vou compartilhar minha frase com vocês, vou pedir para algumas pessoas aqui no Zoom para compartilhar também. Em seguida, a Flávia vai falar e em seguida eu vou falar sobre obesidade, abuso sexual e problemas de saúde versus script. Esse vai ser o assunto de hoje, tá? Então vamos lá. Quem gosta? Minha afirmativa, meu remédio, quando eu fiz essa atividade da aula passada, para quem não fez, por favor, vai lá na Connect, assiste a aula, quem tiver dificuldade, pode falar, que a gente vai fazer de tudo para poder ajudar vocês, tá bom? Quando eu fiz essa atividade pela primeira vez, alguns anos atrás, deu que eu não existo, eu, Gisele, não existo. Eu fiz com as pessoas mais próximas de mim, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, e todo mundo, a frase final de todo mundo foi a não existência. Então, eu precisava falar mais alto para poder ser ouvida, eu precisava ter um jeito mais espalhafatoso para poder ser vista também. E isso tudo muito velado, muito dos 95% de inconsciência, totalmente sem consciência nenhuma do que eu estava fazendo. E então, no fundo, era uma necessidade de existência inconsciente. Eu não acreditava na minha existência 100%. Então, a minha frase final foi: eu, Gisele, existo e sou amada por Deus. Aí, eu fiquei sabendo que a minha mãe não conseguia ter essa prioridade, assim, porque ela tomava conta de muitas crianças e tal, eu era a bebezinha mais nova, e eu era muito quietinha, eu era muito boazinha, então eu não tinha essa prioridade, né, de primeiro, porque como eu era mais quietinha, eu era pega depois. Aí quando eu soube dessa história,
eu mudei minha frase. Eu falei assim, eu, Gisele, existo e mereço ser amada primeiro. Sem medo do egoísmo, sem medo da coisa do primeiro, né? Então, eu compartilhei o meu com vocês. Quem quer compartilhar aqui? Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu já tinha feito o meu sozinha, que eu assisti a aula ontem, né? Aham. Até passei o depoimento para você e depois botei no grupo, né? Fiz a minha frase, meu antídoto, né? Mas aí você sugeriu que eu fizesse também o do ex. Não sei se você está lembrada. Do ex-marido, falei. Isso. Aí eu fiz hoje com a Flávia, né? E, no caso, foi muito bom. Na verdade, eu estava com uma certa dificuldade. Por isso que eu prefiro fazer só pai, mãe e eu, sozinha, né? Mas aí, quando você me incomodou, eu falei, aí eu falei, caramba, era o que eu não queria, né? Mas foi tremendo. Eu confesso que eu bato palma. A Flávia, caraca, foi demais. E a minha frase é, meu antídoto, né? Eu, Eliane, hoje me amo, me aceito e sou capaz. Essa é a minha frase, meu antídoto. Foi importante falar do ex, não foi, Eliane? Foi muito importante. Ah, que bom. Foi muito Obrigada, bom. viu? Obrigada. Ô, Flávia, você pode falar do seu script, meu amor? Já estou gravando aqui com o pessoal do Instagram. Posso sim. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo tá me ouvindo, né? Espero que sim. Então, eu sou a Flávia e é o seguinte, quando eu estava fazendo o curso com a Gia, na aula do script, eu voltei a olhar a minha história, né? Fui olhar lá atrás, fui olhar um pouco da história da minha avó. E aí eu me deparei com uma situação, um acontecimento lá com a minha avó, mãe da minha mãe, tá? A minha avó, ela morreu no parto. A minha mãe era caçula e a vovó morreu no parto, ela e o bebê. E ficou a minha mãe pequena. Com isso, a minha mãe, eu estou contando um pouco da história para vocês entenderem. Com isso, a minha mãe, ela gerou um medo de engravidar e perder o bebê, tá? Então ela ficou com esse medo. Ela se casou, demorou muito a engravidar, eu sou a primeira, mas ela engravidou, teve a mim, eu nasci, né? Ela não morreu, eu não morri, né? Mas com isso eu também me casei, eu engravidei, só que eu engravidei e eu perdi o bebê. E com isso foi reforçado esse medo. Esse medo ficou reforçado, né? E nos meus dias atuais, né, eu sempre percebi em mim, era um incômodo muito grande para mim, né, já tinha buscado em terapia, em aconselhamento, existia um incômodo muito grande em mim, porque eu gerava projetos. Eu sempre gerei projetos, sempre idealizei, sempre sonhei, mas eu nunca conseguia concluir os meus projetos. Quando eu fui olhar a minha história, olhar o meu script, eu vi que tinha tudo a ver com o medo da morte, com a questão do parir estar associado à morte. Então eu era muito boa para gerar. Eu gerava, mas eu não paria. Eu gerava os meus projetos, mas eu não concluía os meus projetos, porque para mim o parir sempre esteve associado em morte, em dar errado. Então, eu gerava, eu fiz 4 faculdades e não concluí as faculdades, porque quando estava para concluir, eu achava que ia morrer. Vai morrer, vai dar errado, então eu tenho que abortar a ideia antes de vir o caos. Isso gerava um incômodo e, ao mesmo tempo, era confortável para mim abortar sonhos, porque eu fugia do medo. Eu fugia do medo do errado, de dar errado. Quando eu olhei o meu script, eu falei, nossa, é isso, né? Esse medo não é meu, esse medo era da minha avó, esse medo foi da minha mãe. Uau. Esse medo não é meu. E aí eu fui começar a analisar, olhar para mim. Aí eu fui dar conta do como o meu corpo biologicamente reagiu a tudo aquilo que eu estava vivenciando quanto pessoa,
né? Uhum. Eu tive uma menopausa precoce. Por quê? Com menopausa, eu não posso gerar, né? Se eu tiver uma menopausa, eu não posso gerar. Então, o meu corpo fez isso, né? Eu tive uma menopausa precoce. Num período da minha vida, eu emagreci muito. Quem me conhece, acho que daqui do grupo, só quem me conhece é a Eliane. Eu tinha um corpão, assim, e eu sequei, porque eu não queria ser vista. Eu não queria ser vista como uma mulher, ser achada como uma mulher, uma geradora de vida. Então, o meu corpo, ele minguou. E eu não tinha dado conta que isso tinha a ver com o meu script. Para mim, eu emagrecia, eu comia, nutricionista não engordava. Eu falei, Senhor. E aí aconteceu uma coisa muito interessante no curso, que no dia da aula, que teve todo esse entendimento, no dia seguinte, eu estava com cólica. Eu ainda mandei um zap para a Gia, falei, Gia, estou com uma cólica, e eu fiquei com cólica menstrual. E eu comecei a ter um sintoma de menstruação. Eu não menstruei totalmente, mas houve um sinal do meu corpo de menstruação, chegou a começar. E aí, o que isso quer dizer? Eu vou menstruar de novo? A minha menopausa vai acabar? Meus hormônios vão voltar? Não. O meu corpo estava falando para mim, você pode gerar. Ele estava me autorizando a gerar, falando, olha, agora eu funciono. Você entendeu. Então, o meu corpo estava me dizendo, Flávia, você pode gerar projetos. Você é capaz. Na verdade, você falou primeiro isso, né? E ele só respondeu, né? Isso, verdade. E sim, caiu a ficha na aula, né? E ele acabou, como fazem, imprimiu, né? Imprimiu aquilo que já estava latente em mim, né? Então, assim, não só gerar projetos, como parir, né? Eu estava autorizada agora por mim mesma, porque essa descoberta foi minha, né? Foi um olhar que eu me propus a ter. Então, eu me autorizei a não só gerar, como a parir, né? E com isso, uma coisa que foi muito interessante, que aconteceu nesse período agora da quarentena, de 2 semanas para cá, eu voltei a fazer o vestibular. Não só para gerar, como para agora parir isso. Né? Eu tinha um medo de fazer o vestibular, porque eu sabia que eu ia gerar mais um vestibular. Eu já tinha gerado 4. Eu falei, eu estou com 4 filhos abortados. Eu vou abortar mais quantos? Né? Então, eu fiz não só um, como eu fiz 3 provas do vestibular e eu passei nas 3 provas do vestibular. E agora eu preciso definir, né, qual desses eu vou fazer. Então, assim, é muito importante você ter esse olhar para o seu script, porque ele fala muito daquilo que você está vivenciando hoje. Né? E isso é um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu vivi e ainda estou vivenciando. E vou vivenciar cada dia é uma nova descoberta, desde que a gente tenha essa proposta de olhar para si e olhar para os nossos ancestrais, olhar para trás. E boa caminhada para vocês, grandes descobertas. E é isso, Gia. Alguns scripts. Então, olha Você quer só, ler os scripts? é que elas escreveram, porque você não está vendo. Então, eu vou ler para você. Bem. Fala. A minha frase antídoto foi: você precisa sentir que o mundo não vai acabar se você não puder atender às vontades dos outros. Muito bom! Quem escreveu isso está ajudando uma geração, inclusive Pois a gente. Bianca Santana, que falou isso. Denise Uau, Antunes. Bianca! Que antídoto poderoso! O outro é da Denise. Eu, Denise, posso sentir, posso ser ajudada e posso até errar, que tá tudo bem. Uau! Aplausos, pessoal, aqui do Instagram. A Maria Rúbia. Eu sou a melhor versão de mim hoje, agora. Cheguei no momento certo e mereço ser amada. Sou bem-vinda, capaz, tranquila, calma e posso tudo. A cada dia melhoro esta versão com orientação e propósito de Deus.
Só coisa poderosa. Isso tudo foi gerado, gente, vocês que estão vendo agora, na última aula. Quem não fez, por favor, vai lá na Connect, assiste, faz os exercícios. Isso tudo foi gerado por cada pessoa que fez, que teve a coragem de fazer esse exercício, tá bom? Tatiana, se empolgou. Ah, Vamos lá, meu povo, vamos escrever. Se não quiser falar, eu me amo, não dependo do amor de ninguém para ser feliz. Vou copiar esse também para mim. Muito bom. eu me amo, não dependo de ninguém para ser feliz. Excelente. Que a nossa dependência seja só a divina, né? É muito, muito difícil isso. Sabe por que é difícil? Porque a gente vive no nosso script, vivemos na fase do inconsciente, 95% inconsciente, 5% consciente, e a gente fica no automático, igual o povo lá do Once Upon a Time, lá do Era Uma Vez, que eu falei para vocês no primeiro dia de aula. O povo, na maldição lá da bruxa má, e todo mundo esquecer a identidade, esquecer das potências, esquecer dos valores, esquecer de quem é. E se a gente esquece, a gente entra no sonambulismo, na automaticidade e começa a viver do formato que te apresentaram, né? Então, Mais frase aqui, posso ler? pode. Então, a última que eu li foi da Tatiana. Lara, Lara, posso em tudo que acredito. Lara, arrasou. Arrasou. Elaine, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sou capaz. Muito, muito bom. Essa frase vai lá no útero. Vai. Nívia, eu sou capaz e merecedora de tudo que meu coração desejar verdadeiramente. Excelente. E Josiele, eu sou aquilo que almejo ser. Tem a Luciana aqui no Instagram falando: eu, Luciana, venço os meus medos e inseguranças porque eu sou importante, sim. Tirou onda. Ainda bem que essa aula está gravada. Ainda bem que essa aula vai ficar gravada lá na Connect, porque a gente precisa colocar esses papéis tudo assim espalhado para a gente lembrar, né? Então, vamos falar um pouco sobre obesidade, abuso e problemas de saúde versus script. Por que aqui eu não falo para vocês sobre hereditariedade? Eu perdi um pouco essa crença da hereditariedade, mesmo sabendo que existe comprovação científica na medicina tradicional. Eu acredito na minha vivência, no que eu vejo. E muito desse curso que vocês estão recebendo, ele é muito mais do meu coração. Tem também a parte teórica, tem com quem eu aprendi, com os médicos que eu já ouvi, que eu já estudei, com os psicólogos que eu já vivenciei, até mesmo as minhas amigas psicólogas que me cercam durante alguns anos, o quanto que eu aprendi com elas, através das minhas vivências, através das experiências, através delas assinarem o meu cheque em branco, sabe? Então, tudo isso fez esse mosaico que hoje eu estou apresentando para vocês. E, mais uma vez, hoje é uma aula que vocês têm que botar o julgamento de castigo. Tem que colocar ele assim no cantinho da sala e ouvir com o coração, tá bom? E pega aquilo que foi importante para a sua vida. Não vai ficar engolindo tudo que eu disser aqui, não. Ouve com o coração e observe e aceita. Faz sentido? Eu estou sentindo alguma coisa, então faz sentido. Eu tô assim com essa cara assim, ó, com o que ela está falando, então não faz sentido. Passa. Próximo. E abre o ouvido, abre o coração para as outras coisas que eu vou falar. Combinado? Então, vou falar começando pela hereditariedade. Eu tenho 2 pacientes na Casa Vida e a mãe deles é uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo de paixão. Ela, antes de engravidar do segundo filho, ela fez um teste de genética para saber se
realmente ela tinha problemas genéticos antes de ter o segundo filho, já que o primeiro filho teve um problema sério de saúde, com epilepsia de difícil controle. Ele ficou em estado vegetativo aos 4 anos de idade e ela ficou muito preocupada de ter outro filho e caso aquele problema que ela sofreu tanto, quando ele começou a se erguer, graças à doutora Andréia, que é a neuropediatra aqui de Teresópolis. Ela rodou o Brasil inteiro e ela foi parar aqui em Teresópolis com essa médica que encontrou a solução medicamentosa para essa criança começar a reagir. E ele, do estado vegetativo, ele começou a andar, falar, comer, tudo de novo. Ele renasceu, né? Essa criança renasceu. E a mãe dele, ela me fala que quando ele estava no estado vegetativo, só mexendo o olhinho, ela olhava para ele e falava assim: você não vai ficar assim, você vai sair dessa, você vai andar, você vai... Ela orava, ela conversava, ela falava tudo para ele. E aí ela foi e fez esses exames, pagou muito caro, né, para poder saber se isso tudo era genético, e o resultado, todos os resultados foram ok. Você não tem nenhum problema genético, nem o seu marido, nem o seu filho tem nada genético. Foi uma coisa idiopática, o que significa que não tem muito motivo na medicina tradicional do porquê que aquilo apareceu. E ela teve coragem, engravidou, fez pré-natal, tudo normal, pré-natal normal. E quando a criança nasce, vem uma criança linda com síndrome de Down. Síndrome de Down é um problema, o que mesmo? Genético. Então, esse é o exemplo mínimo, por baixo, do porquê que eu tenho minhas ressalvas sobre a genética, tá? Eu sou uma pessoa que também vi na minha família muitas histórias que não tinha nenhum histórico genético, e quando o médico ia lá ver, isso daqui provavelmente é de genética, e aí a gente olha para trás, olha para o lado e não encontra ninguém que tem aquilo. De repente aquela doença apareceu para a pessoa, tá? A minha mãe é um exemplo clássico, ela teve câncer na mama e ela tem 0 índice de câncer, nem no dedinho do pé, câncer em lugar nenhum, tanto na parte paterna dela quanto na parte materna. Todos os problemas da minha mãe, da hereditariedade da minha mãe, é pressão alta e a maioria das pessoas morrem de AVC, tá? Ninguém nunca teve câncer. E minha mãe teve câncer na mama logo depois que o meu irmão, filho da minha mãe, filho do meu pai, do mesmo pai da mesma mãe, porque eu tenho vários outros irmãos que são filhos apenas do meu pai com outras mães, né, com outras pessoas. E, gente, pelo amor de Deus, meu pai não é um sultão, é porque ele casou várias vezes, tá? É porque eu esqueço que eu tenho que explicar algumas coisas. E eu tenho uma irmãzinha, minha última irmã, por enquanto, eu não sei se meu pai vai fazer outra, tem 1 aninho e meio, tá? Ana Valentina, eu ainda não conheci. E meu irmão foi para o Rio de Janeiro, logo depois disso, que ele foi para o Rio de Janeiro ser Uber, e minha mãe ficou muito sentida, muito chateada, muito preocupada, querendo amamentar o filho, indo atrás, senão que não podia, sensação de impotência total. Ela encontra um nódulo na mama meses depois que meu irmão vai embora, e esse câncer estava muito no início, não era um câncer antigo, tanto que ela pôde tirar só um quadrante do seio. Hoje ela fez só rádio, ela não precisou fazer químio, foi tudo bem brando, porque foi encontrado de uma forma muito rápida. E ela descobriu o nódulo porque ela sonhou que estava com um nódulo maligno no seio. Aí ela acordou: Gisele, eu estou com câncer, eu estou achando que eu estou com câncer na mama. Eu falei: como assim, mãe? Como assim? Eu sonhei. E aí, quando eu acordei, minha mão estava na minha mama. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aí eu, gente, que incrível. E aí ela rapidamente pôde procurar ajuda. E graças a Deus a minha mãe está curada, fazendo, claro, a químio oral, que tem que fazer durante algum tempo. Então, essa é a minha prova viva que eu estou falando para vocês, que eu não acredito na hereditariedade por causa dessas coisas. Mas eu acredito muito em padronização
de script, padronização de estilo de vida, padronização do emocional. Isso eu acredito pra caramba, muito, muito, muitíssimo, tá? Tanto que na minha família, que tem as pessoas, os personagens que tinham asma, e eu também fui uma criança asmática desde pequena, a personalidade das pessoas que tinham asma é muito parecida comigo. Então, eu acho muito que eu tenho a mesma doença por causa dessa semelhança de ser, de como enxergar a vida, né? De como é uma parte sistêmica. Obrigada, Elaine. Nesse caso, é a coisa sistêmica, né? A gente vai falar sobre isso na penúltima aula. Na aula que vem a gente vai falar isso, já está acabando. Nossa, está muito rápido. Um dos cuidados que eu tive desse curso, que eu pedi para a Alessandra, é que esse curso não fosse aulas seguidas. São 7 aulas, e eu pedi para não ser um atrás do outro, porque é tanta informação, é tanta coisa para a gente olhar para dentro do coração, que eu senti isso dando aula para a turma 1 e para a turma 2. Tinham coisas que a gente não conseguia dar aula, porque ainda estávamos processando a aula passada. Então, com essa experiência da aula 1 e aula 2, eu tive essa atitude. Vamos fazer a aula 3 e 4, mas com dias espaçados para que a pessoa possa processar as suas emoções, possa procurar ajuda para o seu pastor, para o seu padre, para o seu psicólogo, para o seu médico, ok? Então, é isso que eu tenho para te dizer sobre problemas de saúde, alguns problemas de saúde versus script, que vai ter totalmente a ver com a tua origem, da tua vida. E no meu caso da asma, como eu já falei para vocês na aula 2, tem a ver também com o meu script ser asmática, porque na medicina germânica, que é outro jeito de olhar, o pulmão vai ser atingido pelo medo, né? Pelo medo frontal. E já na medicina chinesa, o pulmão vai ser atingido pela tristeza aguda. E já pela respiração consciente, que foi a psicóloga francesa que me ensinou, que eu aprendi com ela, fui assistente dela durante alguns anos, era a falta de ar, estava relacionada à falta de amor. Olha só, gente, 3 visões diferentes, 3 situações com nomes diferentes, e eu, que fui asmática a vida inteira, eu sentia tudo isso, tudo junto e misturado. A gente pode se prender a uma só técnica, ou então a uma só medicina. A gente precisa amolecer o coração e, conforme a gente for tendo os nossos conhecimentos, a gente ter essa generosidade de olhar para a gente, em primeiro lugar, de acordo com o que veio aqui. Naquele momento que veio aquela informação para você, é o que você está pronto para ouvir. Aí amanhã você vai conhecer outras coisas, outras... A Elaine Azevedo está falando que para ela tudo anda junto, tudo caminha junto. Sim, para algumas pessoas sim, para outras não, mas quando eu fui descobrindo essas coisas fragmentadamente, eu confesso para vocês que eu ficava assim, ué, mas não é medo, somente medo, pulmão. Eu sempre fui corajosa, eu não tinha autoconhecimento suficiente para ouvir aquilo. Vocês me entendem? Eu sempre fui corajosa, então não é medo. Mas eu não sabia dos meus medos ainda, eu não conhecia das minhas limitações, eu não conhecia das minhas fragilidades ainda mais profundamente. Eu estava absolutamente embebecida, embriagada pela coragem de viver, mas na base da pancada, na base eu vou viver de qualquer jeito. Eu vou viver, eu vou ficar de pé, sem olhar muito para mim, era muito automático, sabe? Então, é muito pessoal, muito... Por favor, é muito pessoal tudo isso que eu estou falando, não vamos generalizar. Esse cuidado que eu estou tendo, ele é muito importante, tá? Eu não estou sendo exagerada, pelo contrário. Estou sendo cuidadosa para que você seja cuidadoso com você também. Inclusive, quando a gente fala nessas medicinas, né? Tem tudo muito assim, tabeladinho, tem tudo na parte neurológica, a parte
cada pontinho do cérebro é responsável por alguma coisa, mas você só vai ter certeza daquilo, de como aquela pessoa enxergou aquele medo, se você conversar com ela. Se você passar por um processo, por uma sessão individual para entender como que foi aquele medo. Como eu acabei de falar para vocês, eu sentia o sintoma, mas eu não sabia. Se alguém perguntar para mim, que medo de que você tem? Eu falava, não sei, não tenho medo de nada, eu sou super corajosa. Mal sabia eu mesma que eu tinha medo, pânico de atravessar a rua. Eu detesto, quem já atravessou a rua comigo sabe, eu tenho medo horrível de atravessar a rua. É uma coisa assim, eu agarro a pessoa e aí a pessoa quer ir e eu não vou, porque eu acho que eu vou ser atropelada. Aí, quando eu lembrei, com 15 anos de idade, eu morava lá em Manaus, de onde que veio esse medo de ser atropelada? Eu fui atropelada por um ônibus. Eu estava esperando o ônibus para a escola, 15 anos de idade. Eu fiz sinal para o ônibus e fiquei parada no lugar. O ônibus faz aquele... Ele encaixa, né? Para deixar os carros passarem do outro lado, ele encaixa onde você está. E você tem que se afastar. Eu não me afastei. Eu me distraí. Imagina eu distraída, né? Só naquele dia que eu me distraí. Eu me distraí e fiquei parada. Aí o ônibus veio e fez assim, tum! Aí eu saí rodando. Ou seja, o atropelamento não foi na minha cara, né? Foi aqui. E aí, esse impulso, eu fui rodando até cair no chão. Fiquei toda me tremendo. Levantei, toda suja, entrei no ônibus e fui para a escola. Eu não tinha consciência das minhas fragilidades, nem que eu estava passando mal ali, estava trêmula, estava sendo atropelada. Eu levantei e entrei no ônibus, absolutamente hipnotizada, não sei, adormecida. É isso. Excelente exemplo esse. Quantas vezes você foi atropelado e você levantou como se nada tivesse acontecido? Quantas vezes as pessoas já te atropelaram e você não levantou, não deu atenção para esse atropelamento, não é verdade? Ai, meu Deus. Muito bom. Eu não sabia que eu ia falar esse exemplo. Eu estava falando com a Flávia. Flávia, eu não estou lembrando dos exemplos que eu usei com vocês. Eu falei, mas Deus vai me iluminar. Aí agora eu estou entendendo. Eu não lembrei porque eu tinha que falar isso para vocês, né? Exatamente esses exemplos. Vamos falar sobre agora abuso sexual. Abuso. Existem várias formas de abuso. O abuso, ele pode ser sexual, pode ser moral, pode ser vários tipos. E, infelizmente, não temos muita consciência do que é o abuso sexual. Nós falamos sobre isso, ouvimos sobre isso com outras pessoas, mas nós não entendemos que o abuso, ele pode ser feito, o abuso sexual, ele pode ser executado não necessariamente com penetração, não necessariamente com agressão, com violência. Ele pode ser feito como forma de molestar. Quem não sabe o que significa molestar, é você ser tocada de uma forma invasiva, porém não violenta. Espero que eu esteja sendo clara. E a criança que está recebendo, ou adolescente que está recebendo esse tipo de molestação, não sei se estou certo, ela vai sentir, é uma coisa sutil, ela vai sentir fisiologicamente prazer. Mas não é prazer gratuito, é prazer fisiológico. Nós temos partes do nosso corpo que proporciona prazer involuntariamente. Então, se a pessoa está fazendo a molestação de um jeito muito sutil, porque ele quer fazer de novo, ele quer fazer de novo, ele quer fazer de novo, sem a sua repulsa, ele vai ter todo o cuidado. E a criança vai se sentir culpada. Ele não vai entender se aquilo é errado, se aquilo é certo, como é que pode isso acontecendo? E aí, quando ela vai crescendo e ela vai descobrindo a sexualidade, quando ela vai descobrindo que aquilo é meu Deus, aquilo era abuso, aquilo era invasão. Eu deixei. E eu começo a sentir culpa em cima de culpa. E não só me culpo pelo abuso, mas eu vou me culpar por todos os erros do planeta Terra. A culpa é minha.
por todos os outros erros que eu vou fazer na minha vida que não tem nada a ver com sexualidade, a culpa é minha. Eu vou ter essa necessidade, sabe? E eu já atendi pessoas que nunca foram tocadas por ninguém, mas tinham características de uma pessoa que foi abusada, com dificuldades da sexualidade, com dificuldades com o sexo oposto. E quando a gente foi conversando, de repente a pessoa solta assim: eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade e um homem me olhou com desejo. Um homem me olhou com olhos de homem. E aí começa a acessar aquela sensação de invasão do olhar. Quem somos nós para qualificar o que foi muito grave e o que foi nada a ver? Imagina, só foi um olhar. Também já atendi outras pessoas que falaram para mim: olha, eu nunca passei por um abuso não, mas eu fiz uma brincadeirinha lá com meu primo, sabe? Era tão... Você sabe que eu até gostava, mas era uma brincadeirinha assim, como que não é nada. Aí eu perguntei: seu primo era mais velho que você? Era. E como é que você sabe que... Como é que você vai se julgar que você gostava se você nem sabia o que era aquilo? Você não sabia o que era isso. Alguém te estimulou precocemente a uma situação que você não estava pronta. Agora, eu não estou aqui falando que o seu primo é culpado, eu não estou aqui falando que alguém é culpado, mas se concentra naquilo que aconteceu com você. Se concentra naquilo que aconteceu com teus sentimentos, com a tua história. Olha para essa criança que foi invadida sexualmente. Não quero que a gente coloque aqui na cruz ninguém, o autor. Não é a aula de hoje não é olhar, estudar o autor, se é novo, se é velho, se é isso ou se é aquilo. Não, eu deixo com ele a responsabilidade dos atos dele. Eu deixo com ele, eu deixo com Deus, eu entrego isso na cruz. Eu não posso ficar carregando esse peso comigo. Basta o meu peso da minha culpa. Basta o meu peso de conviver com as sensações, com as lembranças. E para quem não sabe, eu passei por isso com 7 anos de idade. E depois eu passei com 12 anos de idade pela mesma pessoa. E essa pessoa abusava da minha prima também. E 30 anos depois, eu denunciei esse ser humano porque eu queria proteger uma outra criança que provavelmente estava passando por aquilo pelo mesmo abusador. E o Ministério Público comprovou que essa criança realmente estava passando por aquilo e essas pessoas foram separadas, né? A vítima e o autor foram separados. E eu, sinceramente, me perguntaram assim: você ficou feliz que ele foi acusado, que ele foi, né, que a máscara dele caiu? Você ficou feliz porque ele fez isso com você? Aí eu respondi que eu fiquei feliz porque a criança foi liberta e eu fui liberta junto com a criança. Virtualmente, lembra da última aula? Virtualmente, a gente consegue sofrer porque o outro sofre, mas a gente também pode ficar feliz com a libertação do outro. Pode ficar feliz com a... Eu fico muito emocionada quando eu falo da libertação. Foi aquela criança, mas podia ter sido eu. Podia ter sido minha filha. Né? Então, eu fico muito feliz por causa disso. Eu não posso julgar. Eu já passei pela fase da negação, da raiva, eu já passei pela fase da vítima, né? De eu ser a vítima, eu já passei dele e tal. Passei por todas essas fases. É importante você vivenciar essas fases. Por isso que eu falo para as pessoas que quando elas são abusadas e elas não têm consciência que são abusadas, precisam ter consciência para passar por essas fases, para virar a página, se não for completamente, pelo menos parcialmente, pelo menos a grande parte, para que você não possa ser abusada de outros aspectos na sua vida, por uma amizade, pelo seu marido, pelo seu pastor, pelas suas pessoas que têm autoridade sobre a sua vida ou que você admira muito. Senão você vai continuar nesse padrão de ser abusada, de ser
invadida por outra pessoa. E quem foi também invadida vai ter uma facilidade de invadir o outro também. É muito importante vocês entrarem nessa visão. Eu que fui invadida, posso invadir e não perceber ninguém. Não perceber ninguém, não. E não me perceber que estou fazendo isso. Não necessariamente sexualmente, mas moralmente, na relação. Eu já passei por abuso moral no meu trabalho, na época onde o meu chefe falava assim, você agora vai dar aula aí de hidroginástica. Eu falei, mas eu não sei fazer aula de hidroginástica. Eu não sei, eu nunca fiz. Não, você não entrou na educação física? Eu fazia 2 faculdades, uma em Friburgo, a outra no Rio de Janeiro e morava em Teresópolis. A outra no Rio de Janeiro era de educação física. Aí ele falava assim, vai lá, dá aula. Foi mesmo, não tem que fazer planejamento de aula, não tem que saber o que vai fazer. O problema é seu, se você não sabe. Aí eu ia. Aí quando eu ia, ele ficava na minha frente, olhando para mim, me reprovando com um olhar. Tipo assim, que ridículo que você está fazendo, né? E naquele momento eu era muito novinha, eu sabia que ele estava me provocando, ele sabia que ele estava fazendo aquilo para eu chorar, para eu sair correndo, para eu desistir, para eu passar por alguma vergonha. Então eu tive que, mais uma vez, era um ônibus me atropelando e eu ignorando, me sentindo toda trêmula, com falta de ar, passando mal, mas fingindo que não estava. Fazendo exercício físico com um sorriso no rosto. Mas mal sabia Deus e as outras pessoas como é que eu estava por dentro. Né? Isso também é um tipo de abuso. E quando eu virei gerente dele, eu fiquei muito mal. Depois de 7 anos passando por coisas parecidas, eu virei gerente dele e eu fiquei péssima. Péssima. Tinha 24 anos somente. E quando ele foi demitido depois, eu chorei. A Marla está aqui, sabe o que eu estou falando, a história. E a Marla ficou assim, tu é muito boba, Gisele. Eu sei, não, acho que tudo bate bem na cabeça mesmo. Não, agora eu tenho certeza. Mas eu tinha uma visão para com ele de paternidade, porque eu não tinha meu pai o tempo todo. Aliás, eu nunca tive meu pai presente na minha vida, né? Nem virtualmente, nem presencial. Então eu transferi para ele que aquilo tudo que ele fazia era cuidado de pai. Então, quando ele foi demitido, parecia que era o meu pai sendo expulso da minha casa. É isso. Eu teria tantas outras aqui exemplos, mas a gente não tem até a vírgula. O que é isso, até a vírgula? Pura verdade até a vírgula. Não sei. Tudo que eu estou falando, inclusive as vírgulas, né? Entendi. Obesidade, vamos falar de obesidade. Cada uma de nós vamos ter um histórico diferente da obesidade. E também cada medicina vai falar sobre a obesidade de uma forma diferente. E mais uma vez eu vou falar para vocês aqui sobre chorou horrores, a Marla está falando. E cada um de nós vamos ter o nosso script, o nosso jeito para enxergar a obesidade. Muitas pessoas ficam obesa associada à depressão, outras ficam obesas porque estão tomando conta. Eu vou dar aqui os exemplos para vocês, mas eu quero falar para vocês que nós não podemos nos entrar numa caixa nesse assunto. Aliás, em assunto nenhum, mas esse principalmente porque a maioria das mulheres querem emagrecer. Eu também. E nós temos que ter muito cuidado com esse assunto, porque ele é muito relativo, porque você pode passar de uma grande obesidade e ir para uma bulimia, e ir para uma anorexia. Para quem não sabe, bulimia são pessoas que vomitam, né? Anorexia são pessoas que não comem. Então, você vai do 8 a 80. Então, visivelmente, você acha que está bem solucionado, porque agora você não é mais gorda, você não sofre mais de gordura, mas você sofre de não conseguir comer e ficar com a comida dentro de você.
Você sofre porque agora você quer comer, mas você se proíbe de se alimentar, de se nutrir. Cada um vai ser cada um. Gente, eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero só falar realmente nas variantes da obesidade, tá? As variantes são... E eu vou falar da minha vida de novo. Gosto muito de me usar como um exemplo para vocês. Eu sempre tive problemas com emagrecer, engordar, sanfona. Quem já não passou pela sanfona? E quando uma das minhas terapias, para eu saber, descobrir sobre essas coisas, foi que eu associei que quando eu, né, primeiro alimento, que foi o peito da minha mãe, e depois a mamadeira, sempre estava associada à comida, ao cheiro dela, ao colo dela, porque ela é empregada doméstica, eu ficava muito no berço, e toda vez que ela me pegava para me alimentar, era o único momento de colo que eu tinha. E aí ela me dava mamar. Então, o que começou a aparecer, o que começou a associar a comida para mim? Aconchego, colo, cheiro de mãe, ao contrário do abandono. Então, comer, para mim, era uma delícia. Não era só me alimentar para eu sobreviver, para eu comer as vitaminas necessárias e ter uma alimentação saudável e diminuir o carboidrato, aumentar as proteínas e tudo isso. Eu já consegui fazer isso inúmeras vezes, mas é por tempo, assim, ó, limitado. Porque logo vem a carência. Pelo menos uma vez por mês vem a minha carência. Porque eu menstruo. Vocês fazem isso? Então, quem menstrua, passa por isso uma vez por mês. Quer comer o mundo, quer comer doce, quer... né? É uma coisa doida. Então, uma vez por mês, essa dieta linda, maravilhosa, vai pro beleléu, porque eu não consigo, tá? E fiz uma live, minha primeira live da minha vida, gente, foi sobre emagrecimento, onde eu entrei na academia, consegui altamente, assim, fiquei toda bonitona, toda magrinha, alimentação nota 10, nutricionista nota 10, que foi a Andresa Amorim, e a academia foi a RP aqui de Teresópolis. Conheci a Elaine Azevedo, que está aqui no Zoom, e que ela também tinha ela tem uma história muito boa de emagrecimento. Ela conseguiu emagrecer e muito bacana. Se vocês quiserem, tem a live dela em algum lugar no meu Facebook, muito bom. Ela falando sobre a história dela. Então, como que a minha primeira live foi falando como que eu emagreci 7 quilos em 2 meses. Vocês querem saber? Aí eu falei. E falei sobre as emoções. E falei que como eu gostava de me sentir forte o tempo todo para dar conta das coisas, então eu queria ser forte aqui no meu corpo também, para eu poder ficar forte e dar conta de tudo. E aí eu precisava manter essa silhueta arredondada aqui embaixo para eu absorver os próximos impactos da vida, os próximos socos na boca do estômago. Então eu precisava colocar bastante gordura para me proteger de tudo aquilo. Faz sentido para você alguma coisa? Faz sentido para mim. E minha mãe, outro motivo também das minhas gordurinhas, eu perguntei para minha mãe, quando que eu comecei a engordar? Aí ela falou, você era normal, mais ou menos normal, mas com 7 anos você engordou bastante. Depois dos 7 anos você ficou bem cheinha. O que aconteceu comigo aos 7 anos de idade? O quê? Invasão, abuso, invasão. Então eu precisava fazer o quê com o meu corpo? Me proteger. Botar bastante camada de gordura para me proteger, para não ter mais formas, para não ser tocada, né? Outra situação também que eu engordei. Eu tenho uma filha, eu ia falar, eu tenho uma filha, minha primeira filha. Ela tem 22 anos.
Eu tive ela com 19 anos. A minha mãe me teve com 19, minha avó teve minha mãe com 19, minha bisavó e 19. E a próxima geração que poderia vir com um bebezinho no colo era minha filha, com 19 anos. E ela reapareceu na minha vida mais ou menos nessa idade. E logo depois desse reencontro muito lindo, muito maravilhoso, muito impactante, inesperado, o meu cérebro pensou assim: ai, eu posso morrer. Finalmente eu posso morrer, porque agora sim eu tenho as 3 filhas perto de mim. Agora sim minha vida está completa. Agora sim a guerra acabou. Agora sim nós vamos todos engordar. Todo o clã engordou. Meu marido, minha mãe, minhas filhas e eu. Depois que a minha filha reapareceu para o nosso... Não é nosso convívio diário não, tá, gente? Ela não passou a morar com a gente. Só o fato de ter quebrado aquele gelo, quebrado aquele muro. Só de ter feito aquele muro ter quebrado, a gente ficou assim, ufa, acabou a guerra. Ai, vamos, Vamos engordar, vamos comer, vamos comemorar, vamos ficar fofinho, porque, resolução assim, total dessa situação. Então, olha só quantas coisas eu contei para vocês. E que todas essas coisas me levaram a engordar. Dá para a gente colocar isso tudo numa regra absoluta para todo mundo? Não. Cabe vocês ouvirem essas situações e encaixarem na história de vocês. Encaixarem no script de vocês, caso vocês tenham esse tipo de problema. Provavelmente, a pessoa que passa por anorexia é uma pessoa que tem muitos problemas também com a mãe. Tudo leva a mãe, eu acho. Nossa, como que a nossa mãe pode ser a solução das coisas? Eu queria minha mãe e comia pra caramba. Outras pessoas não querem a mãe e vão vomitar a comida, não vão querer ser nutridas. E cada uma vai ter as suas questões, né? E eu estou aqui falando de uma forma empírica, mais uma vez. Rasguem os diplomas de vocês, rasguem os conhecimentos anteriores, ouçam com o coração. Não vou cansar de falar isso, tá bom? Mais alguma observação sobre a gordura em relação a mim? Tem aqui. Pessoas que engordam depois do casamento. Eu também. Gente, todos os exemplos sou eu. Poxa, tava lá toda cocotinha, querendo ficar toda charmosa e sensual e, né, interessante para alguém, para casar. Finalmente eu casaria com alguém. Estou fazendo cara social? É a minha intenção. E finalmente alguém casa comigo. Uau, alguém me aceita do jeito que eu sou. Eu conheci o Rafael pela internet, para quem sabe, tá? E a gente casa. E é um casamento muito bacana, toda bonitona, toda assim, parecia que eu tava com espartilho, mas eu não tava não, eu tava natural mesmo. E toda gata. E assim, o Rafael entrou na igreja cantando, invocamos o seu nome. Nossa, todo mundo chorou. Ele foi a noiva do casamento, né? Eu fui só uma parte, assim, eu só participei do casamento. Ele foi a noiva, porque todo mundo chorou vendo ele entrando cantando. E depois disso tudo, tal, vem aquele relaxamento, né? Eu sou uma pessoa agora fiel, sou uma mulher fiel. Não posso ficar mais sensual para qualquer um, nem para ninguém, né? Então, eu sou uma pessoa muito... fala aí um nome bonito, assim, de uma pessoa correta. Eu precisava ser uma pessoa fiel. O nome é esse que eu queria falar. Fiel, uma mulher fiel. Como que uma mulher fica fiel? Sensual ou com cara de mãe? Ou com cara de Madalena? Como é que uma mulher fiel fica? Cocotinha? Gostosona? Ou com cara de dona de casa? Bela recatada do lar, excelente. Eu queria falar uns negócios assim, isso aí. Séria, íntegra, virtuosa, tudo isso que eu queria ser. Tudo isso. Tá tudo, estão me ajudando na aula. E, gente,
tudo que a gente pensa é real, lembra? Tudo que a gente pensa é real. Se a gente acredita nessas coisas que eu estou falando, eu já posso morrer, então eu vou comer pra caramba. Agora eu sou fiel, eu vou ficar, né, fofinha pra caramba. Eu tenho saudade da minha mãe, então eu vou comer bastante brigadeiro. Ou eu tenho ódio da minha mãe, então eu vou não vou querer comer porque eu não vou querer me nutrir, sei lá, alguma coisa assim. Cada um com o seu cada um, sabe? Sem regras. Sem regras. E os nossos 95%, infelizmente, se você não tiver consciente, ele toma conta de você. Ele domina a situação. E você fica ali de passageira, olhando assim para o motorista, como eu falei para vocês na aula 2. Lembra? A ansiedade fica dirigindo, comendo feito um louco, e você fica só assistindo. Tá? É isso. Falei abuso, obesidade, problema de saúde, script, hereditariedade, correlação do script e a sua vida. Eu já falei, a querida Flávia já falou, eu também já falei para mim. E obrigada pela companhia de hoje. É um assunto muito chato falar da gente para algumas pessoas. E vocês são vitoriosos, vocês são guerreiros e corajosos de poderem estar aqui olhando para vocês mesmos. Porque eu não estou aqui fazendo o papel da Gisele, eu estou aqui estimulando para que você olhe para você. Tem gente falando aqui assim, não para não, do jeito que eu sou, ouvi isso, eu acredito, e aí eu vou continuar falando, você vai ver. Aí meu marido vai ficar assim, para de falar, Gisele, para de falar, já falou demais, tem outra aula. Aula que vem, você fala mais. Ele já fez isso várias vezes, né, Alessandra? E aí, lá naquela época, eu vi meu script, aí fiz a minha frase antídoto, mas o que acontece, gente? A frase antídoto você pode melhorar ela cada ficha que cai, entende? Porque ela vai aprimorando. Então, hoje a minha frase antídoto está muito melhor, assim, tem muito mais, até amorosidade do que quando eu fiz. Então, assim, não é uma sentença. Você vai poder observar e ver, poxa, isso aqui eu posso melhorar. Agora caiu essa ficha aqui. Então eu tenho que aproveitar isso e ficar sempre se observando, porque é um processo, não é assim, virei a chave e nunca mais vou virar. Não, o tempo todo a gente caindo ficha, né, Flávia? É o tempo todo, você está sempre se renovando. Então, vale a pena, de vez em quando, você olhar, rever a sua frase, ver como é que está o script, se ainda está adequado, se tem alguma coisa a mais que você descobriu. Porque é agora que vocês começaram a olhar, né? Então, vem muita descoberta aí. É apenas o início, não é verdade, Gê? Na verdade, não começou, não acabou a aula, né? Começou agora. Não acabou exatamente. Daqui a pouco, o módulo 1 vai começar agora. É um processo, isso aí. O processo, ele é soberano, como diz a Alessandra. Pode ficar tranquilo, se você não sabe para onde vai, respira, né? Observa, aceita que ele é soberano. Quando você menos esperar, aquela ficha cai e, de repente, você come o suficiente. Você come o suficiente. Então, Gia, a aula de hoje foi muito esclarecedora, acho que para mim e para muita gente, em relação a quantas vezes nós fomos atropeladas, levantamos, fomos embora, sem sequer cuidar das nossas feridas, né? Assim, mexeu muito comigo, me fez refletir e pensar que e muitas vezes que isso aconteceu, né? E que esse tempo precisa passar, né? Precisa não ser assim, a gente precisa parar, cuidar das feridas para poder seguir adiante com mais segurança, né? É isso, foi bem bacana, foi bem legal para mim. Ô, Denise, você está me inspirando numa frase. Senão a gente respinga sangue nos outros e nem percebe, né? Sim, é isso mesmo. Nossa, vou anotar. Vou anotar aqui nos meus escritos. Esse tempo precisa passar, né? Esse tempo precisa ser outro. A gente precisa parar, não respingar em ninguém. Obrigada, Denise. Gratidão, ó. Vai, obrigada! As pessoas aqui do Instagram concordaram com você.
Mais alguém gostaria de falar? Então, aqui, eu estou lendo aqui. A Nívia botou que todos os pontos que você falou sobre obesidade fazem muito sentido na minha vida. Olha! A mim também, viu? A mim também. E, Elbinha, hoje me dei conta de quantas vezes fui atropelada. Tomando seu exemplo, levantei toda a suja e segui em frente como se nada tivesse acontecido. É verdade. E a gente faz isso, né? Eu também já fiz muito isso. E depois o corpo vem e aí vem o sintoma. Alguma hora o corpo vai cobrar essa queda que você não cuidou, esse auto-amor que você não teve. E principalmente os filhos vão sentir as consequências de toda essa queda que a gente não cuidou, porque reflete neles. Obrigada, excelente, excelente reflexão. Ô, Lissandra, é incrível como eu tenho ouvido de pessoas falando assim para mim, ó. Gisele, eu estava assistindo a aula 3, menina, não consegui assistir até o final, não. Tive que dar um tempo para respirar, sabe? Porque foi difícil processar aqueles negócios que você estava falando. E aí, meu Deus do céu, ó, tive que dar um tempo. Muito interessante. Como que cada um assiste de acordo com o seu ritmo, né? Igual a Netflix. Eu vou lá assistir na plataforma, agora vou assistir a aula 1, agora 2, agora tem... E tem gente também fazendo bastante anotações. Tem muitas fichas caindo de muitas pessoas que no começo do curso falaram uma coisa e agora estão falando outra, que é o caso do Pernino, lembra? Ele compartilhou com todo mundo. Assim eu não entendo não, só eu mudar e o outro não mudar. Ó, isso aí concordo não. E aí na última aula, ele desconstruiu isso e escreveu pra gente, eu não vou saber aqui falar exatamente como ele falou, mas ele desconstruiu essa necessidade que eu só mudo, ou então eu tenho que mudar, mas o outro também tem que mudar. Não, você muda por hora, muda por hoje, e deixa o outro que é do outro. Se o outro for capaz de mudar, ok. Se o outro não for capaz de mudar, ok também. Isso é um problema dele, ele que vai arcar com as consequências da não mudança e você vai celebrar a cada mudança positiva que você vai ter na sua vida. Porque, minha querida, meu querido, não se iludam achando que vai fazer esse curso aqui, o módulo 1 inteiro, ou até o módulo 2, o módulo 3, que está aí, que também existe, né? E aí, se eu não der certo nessa curso, eu acho que eu não vou dar certo mais em situação nenhuma. Não é o curso que vai te curar. Não é o profissional A, B ou C que vai te curar. Nós somos instrumentos. Nós somos estímulos, né? Choques. E só vai receber esses estímulos se tiver com o coração aberto. Tá bom? Poesia? Oi, querida. Oi. Oi. Eu estava aqui. É uma coisa só que eu queria, assim, pontuar, deixar de sugestão. É que a gente, no curso, a gente está, assim, sendo muito instrumentalizada. Podemos dizer assim, né? A gente está recebendo instrumentos de percepção, instrumentos de um olhar novo, instrumentos de amorosidade, e que a gente possa pegar isso e estar aplicando no nosso dia a dia. Eu estou falando assim por mim mesma, né? Esses dias eu fui fazer uma meditação, ouvindo uma meditação, e aí no meio da meditação, era com a minha criança interior, eu me dei conta com a criança interior lá sentada, moada, menina, e aí a proposta era eu tirar aquela criança do lugar para passear. Quem disse que ela ia? Minha filha, ela não ia. Entendeu? Eu estendi a mão e quase puxando a criança e ela não ia. Aí eu falei, peraí. Aí eu fui lembrar da aula, falei, peraí, por que essa criança não quer vir? Né? Em que lugar essa criança ficou sentada lá sem querer ver o mundo? Então, assim, a gente pode ter esse olhar no nosso dia a dia. Quando alguma coisa emperrar, por que isso está emperrado? Né? Para de se culpar ou de querer achar uma resposta instantânea e rebocar o negócio do lugar.
que não é assim que funciona. Né? A gente precisa ter amorosidade, olhar para aquilo, bem, por que não está se mexendo? Por que aquilo não está caminhando? Vamos olhar onde parou, o porquê, e dar a mão da forma segura, dar a mão. Eu tive que olhar para aquela criança e falar, bem, o que ela quer? Eu estendi a mão, convidei e nada, até que eu sentei, isso na meditação, eu sentei e ela deitou a cabeça no meu colo. Ela precisava ser acolhida primeiro, confiar em mim, que às vezes a gente quer estender a mão sem prestar confiança antes. Né? Então, assim, que a gente possa estar levando todos os instrumentos que a Gi está ensinando, está nos fazendo aprender para o nosso dia a dia, porque isso vai trazer leveza, isso vai trazer uma sensação muito agradável no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos familiares, intrapessoais, com filho, marido, seja lá com quem for, se a gente conseguir construir esse olhar, né? E com a gente também, né? Quantas cobranças, quantas vezes a gente quer nos rebocar, né? Tirar a gente de um lugar para o outro na força do nosso braço. E não funciona, não funciona. Vamos olhar para a gente com amor, estender a mão para nós mesmos com amor e perceber por que a gente não está se movendo, aonde a gente estava parado, que a gente precisa sair, mas com a mão estendida de forma amorosa. Era isso que eu queria falar. Pois é, né? Eu acho que esse curso, ele é um formador de monstros. Vocês todos estão ficando monstros. É. E eu gosto bastante. Porque esses monstros um dia vão me ajudar. Elas me ajudam. É muito bom. Essa sensação de me sentir apoiada, de me sentir... de ter um ombro, né? Para eu poder deitar. Então, acho que essa monstruosidade, ela é do bem. A gente precisa ser monstro do bem. O mundo está carente disso. E eu agradeço a todos vocês por vocês estarem aqui. Agradeço pela generosidade de me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sei que não deve ser muito fácil ouvir uma pessoa que pode ser muito igual a você ou muito diferente de você. Nunca falei isso para ninguém. Nunca falei isso para ninguém, não. Nunca falei isso em nenhuma aula. Não deve ser fácil olhar uma pessoa que é totalmente avesso a você. Então, se você é quietinha, discreta, calada e tímida e ficar olhando uma pessoa muito espalhafatosa, não deve ser muito agradável. Ou se você também é espalhafatosa, se você também é gargalhenta, tudo esses negócios assim que eu sou, também deve ser meio dar um frenesi de se olhar no espelho através de mim. Porque a gente consegue ver mais os defeitos, consegue falar, eu não falaria isso. Ih, ó, ela fez careta. Ih, ó, um lado dela é torto, o outro não é, tal. Então, não é fácil, tá? Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Quero muito que vocês possam relatar lá o que vocês aprenderam com a aula de hoje, que eu vou postar. Ainda não postei, vou postar agora. Vou fazer rapidinho o post do que você aprendeu com a aula número 5. Então, para você aprender sobre o seu filho, o seu paciente, o seu aluno, ou você mesmo, o seu sobrinho. E o módulo 3, nós vamos falar sobre o adulto saudável e também casos clínicos, tá bom? Tem alguém falando aqui, a Bárbara. Nossa! Só este pouquinho que assisti já fui atingida. Uau! Principalmente com o finalzinho do depoimento da Lissandra. Obrigada, Bárbara. Um beijo. Fiquem com Deus de novo pela 10ª vez. Tchau!